Seja aquilo que for ensinar e só ensine aquilo que você for. O que mais posso ensinar além de ginástica? A ginástica já basta, contanto que a utilize para transmitir lições mais universais, disse ele. Dê às pessoas o que elas quiserem e talvez no final algumas vão querer o que você tiver para dar. E essa mensagem é do livro O Caminho do Guerreiro Pacífico. Vamos dividir essa mensagem em alguns tópicos para facilitar a nossa análise aqui, né? Então, ela fala sobre o que ensinar, sobre a importância de você ter uma coerência entre o que você prega e o que você pratica, e que você pode ir além do que as pessoas pedem, né? Você pode pensar que dar o que elas querem pode te permitir entregar o que elas precisam. Vamos falar do primeiro tópico, então, sobre o que ensinar. Existe uma crença, comum nas pessoas de que é preciso algo muito grandioso para ter valor. No trecho do livro, o Daniel pensa que só pode ensinar ginástica, porque é a única camada que ele enxerga no que ele faz. Mas alongamento, equilíbrio, respiração, tudo pode virar metáfora para comprometimento, presença, autocontrole, superação. E tudo isso que a camada mais profunda traz pode ser usado em muitos outros cenários que não a ginástica. O que parece apenas ginástica pode, na verdade, ser um treino de vida. A ginástica é suficiente se ela for usada para fortalecer não só os músculos, mas também a cooperação, a disciplina, o senso de pertencimento. Então, um simples exercício físico pode ensinar perseverança, respeito aos limites, solidariedade entre alunos. Isso vale para o nosso dia a dia, né? Não é só um ginasta. Se você lidera uma equipe, você pode ensinar resiliência na forma com que você lida com os problemas. Se você é pai ou mãe, pode ensinar amor na forma ou no jeito de escutar. Se é professor, o conteúdo importa, sempre vai importar, claro, mas a energia de presença e verdade é o que marca para sempre, é o que torna aquele professor inesquecível, né? A questão é o que você coloca por trás da ginástica, né? Se é disciplina, superação, foco, mentalidade vencedora, ou também quando igualzinho, né, quando se fala de negócios. Dependendo da forma com que você fala, o que você aborda, não é só sobre dinheiro, é sobre transformar vidas. Assim, a ginástica do corpo pode se tornar a ginástica da alma. Falando agora, então, sobre a importância de você ter uma coerência entre o que prega e o que pratica. Nós, inevitavelmente, ensinamos mais pelo que nós somos do que pelo que falamos. Talvez isso fique mais evidente para quem tem filhos, né? Os filhos nunca fazem o que você fala ou o que você pede para eles fazerem. Eles te imitam, simples assim. Eles aprendem com o que você faz. Vale para os filhos, mas vale para qualquer relação de líder e liderado, né? Não adianta ensinar paz interior se a própria vida é caótica. Não adianta pregar honestidade se a prática diária é de mentira. Não adianta você falar para o filho comer frutas enquanto você come chocolate. Não adianta pedir para tomar suco enquanto você bebe refrigerante. Não adianta pedir para almoçar sem celular, sem televisão, se você fica no celular enquanto fala com eles. O convite dessa mensagem é para que o ensino surja da experiência vivida e não de teorias vazias. A coerência entre discurso e prática é o verdadeiro poder transformador. No coaching, a gente chama essa coerência de congruência. Se eu ensino algo que eu não vivo, eu estou falando apenas através de um personagem, criando uma aparência. E isso, inevitavelmente, desperta desconfiança nos outros, ainda
que inconscientemente, porque todo mundo tem um sensor que percebe a incongruência, né? A incoerência entre o que eu falo e o que eu pratico, ou seja, a minha incongruência. É como se fosse um detector de incongruência, a gente já nasce com ele. É aquela história de que você ouve a pessoa falando e ela pode ter muitos dados, ser muito fundamentada, mas tem algo que não te convence, sabe? Então, antes de ensinar qualquer coisa ao mundo, precisamos aprender a nós mesmos. Só assim, o que nós oferecemos não é apenas informação, mas transformação. Quando alguém ensina apenas aquilo que realmente é, demonstra ao mesmo tempo coragem e interesse no bem do próximo, né? Mostra que se importa com o próximo. Coragem, porque se expõe sem máscaras. E interesse, porque ao invés de ficar buscando admiração, oferece a própria experiência a serviço dos outros. Quando nós vivemos o que ensinamos, a nossa simples presença se torna uma lição de coragem. E essa é a educação mais poderosa que existe. A vida não responde ao que você fala, né? Ela responde ao que você é. Se você ensina algo que não vive, você não é um mestre, você é um ator. E o mundo não precisa de mais atores. O mundo precisa de gente real, com resultado na vida. E eu tenho certeza que você já ouviu essa lição em várias frases diferentes que dizem a mesma coisa, né? Eh, Pelos frutos vos conhecereis, ou no meio corporativo, né? A tal da liderança, por exemplo, ou ainda que as palavras orientam, mas os exemplos arrastam, e é verdade mesmo, tudo isso é verdade. Nada é mais eloquente do que a vida vivida em verdade, né? A palavra até pode tocar os ouvidos, mas o exemplo toca a alma. Tem uma frase que eu gosto muito, já repeti por aqui algumas vezes, de assim: tome muito cuidado com a sua vida, porque ela pode ser o único evangelho que muitas pessoas vão ler. Então, seja no consultório, na sala de aula, no trabalho ou até no lar, deixe que a sua vida seja o ensino. E o último tópico aqui, né, de aquela história de dar o que querem para entregar o que precisam, isso significa que o trabalho, ele vira só um pretexto para te colocar em contato com as pessoas que você precisa estar em contato, para transmitir algo maior, né? E é um algo maior que não precisa ser anunciado, apenas vivido. As pessoas chegam pedindo algo tangível, que elas já conhecem, e elas acham que aquilo que elas pedem é o que basta. Então elas pedem para melhorar a saúde, pedem técnicas, conhecimentos, mas você pode entregar algo mais profundo para o qual elas ainda serão despertadas. E mais, na medida em que forem despertadas, porque a gente sempre deve respeitar o nível evolutivo de cada um, né? A gente não pode impor as nossas ideias mais profundas a quem ainda não está pronto ou ainda não quer. Primeiro, oferecemos aquilo que o outro reconhece como útil. No caso ali do livro, a ginástica. À medida que a relação de confiança cresce, o aluno talvez descubra que está recebendo algo maior, valores para a vida, né? Estímulo para superar o medo, inspiração para cooperar. Em geral é assim. As pessoas chegam buscando algo que elas já entendem, né? Um treino, um emprego, uma solução rápida. Você entrega isso com excelência, sem julgar. Só que no processo, você planta sementes maiores, propósito, identidade, visão de futuro. Aí, um dia elas percebem que queriam algo muito mais profundo e descobrem que você já estava entregando isso desde o começo. Ou seja, nós não forçamos a verdade, nós servimos, acolhemos, oferecemos o que o outro compreende. E no tempo certo, quando a alma estiver preparada, aí sim ela mesma desejará uma luz mais alta. Não era assim que procedia Jesus? Multiplicava o pão para saciar a fome do corpo, enquanto semeava a misericórdia, o amor.
Esse é o verdadeiro caminho do guerreiro pacífico. A vitória sobre si mesmo para servir, amar e iluminar, sem alarde, até que cada coração deseje espontaneamente a verdade eterna. Por hoje é isso. Que você tenha uma próxima semana em que mostre resultado. Sirva com aquilo que você já sabe. Quando a lição estiver escrita na sua própria conduta, a própria vida vai liberar espaço para você liberar o que tem de mais poderoso dentro de você. Então você ensinará a partir da sua identidade, não da sua fantasia. Um forte abraço, fique com Deus, afetuosamente.